Então, continuemos a aula anterior, dando uma palavra final sobre 2 Tessalonicenses, principalmente sobre o capítulo 2, agora nos detendo em alguns detalhes, e o capítulo 3, muito rapidamente, para que a gente passe no próximo vídeo a uma introdução à carta aos Colossenses. Bom, gente, como dissemos na aula passada, 2 Tessalonicenses é muito provavelmente, a maioria assim opina hoje, que é uma deuteropaulina, uma carta do final do século, que procura, em primeiríssimo lugar, orientar a comunidade para que ela não se aflija diante das controvérsias que estão ocorrendo em relação ao retorno de Jesus, à escatologia, à parousia particularmente. Já falamos dos diferentes modelos que havia no cristianismo primitivo com relação ao retorno de Jesus. Na primeira Tessalonicenses, o Paulo deixa muito claro que a parousia é para já. Ela vai ocorrer muito depressa, é preciso vigiar. Só que ela não ocorreu muito depressa, ele morreu inclusive, e isso não aconteceu. Então aí houve, enfim, muitas propostas alternativas. Alguns mantiveram essa ideia, mas procurando resolver isso com a palavra muito simples, kairos. A parousia vem num tempo desconhecido, pode ser a qualquer hora do cronos. Então isso resolve o problema, de certa forma. Mas para quem pensa a parousia, ou para quem acredita que ela é iminente, a tentação de viver fora do mundo, de viver como se os problemas do mundo não nos tocassem, é muito forte. Por isso, em 1 Tessalonicenses, há uma exortação também intensa para que a comunidade se mantenha trabalhando, se mantenha vivendo o seu cotidiano e suas obrigações no cotidiano para com o mundo e para com os irmãos, de uma maneira ainda mais digna, de uma maneira ainda mais honesta, mais forte. Então, a parousia não pode ser desculpa para uma vivência alienada e descolada do mundo. Isso já está em 1 Tessalonicenses. Mas isso vai se intensificar no capítulo 3 da 2 Tessalonicenses, porque agora novas ou antigas interpretações da parousia, alegando a autoridade paulina, intensificam essa ideia de que o mundo vai acabar logo ou não tem mais sentido a nossa participação no mundo, uma vez que o juízo final está prestes a acontecer. Então, nesse sentido, o discípulo de Paulo aqui, usando a pseudonomia paulina, a autoridade de Paulo, vai, quase que parafraseando Paulo, intensificar ainda mais. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, verso 8. Aliás, no verso 10. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra. Então, ele está ciente disso. Quem não quer trabalhar, também não há de comer. Isso ficou, esse provérbio, esse dito ficou muito famoso, talvez é uma das coisas mais citadas por nós em todos os tempos, né? Ou seja, tem direito a comer quem trabalha, ou quem trabalha tem direito a comer. Então, dependendo da situação, a gente pode, a ênfase pode ir para lá ou para cá.
agora no mundo como o nosso, de desemprego, de dificuldade de arrumar trabalho, de isolamento social, é preciso dizer que todos precisam comer, né? Todos precisam comer, todos os trabalhadores precisam comer, mesmo aqueles que são impedidos de trabalhar por uma ou outra razão. Mas é muito forte. Aqui nesse contexto o problema é outro, é gente que está se acomodando e usando a religião, a fé, para desculpa da apartação das coisas mundanas, digamos assim. Mas no capítulo 2, o que se quer combater, provavelmente, é uma interpretação que se está divulgando e se propagando nas comunidades paulinas, que é uma interpretação da parousia iminente, que é retirada principalmente de 1 Tessalonicenses, e talvez por isso essa carta seja dirigida aos Tessalonicenses, mas não necessariamente aquela comunidade precisa, como a primeira o foi, mas agora como uma segunda carta que tem um público talvez mais amplo. Porque o que se divulga aqui, o que se quer combater aqui é a ideia que está no capítulo 2, verso 2, bem no finalzinho. Não vos perturbeis, nem por palavra profética, nós já explicamos isso, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não sei se essa tradução é a mais correta, porque o que está dito ali, o verbo é anistimi, que significa estar presente, e ele, aqui está no subjuntivo, já estivesse próximo, mas aqui é anesteken, é o verbo no tempo perfeito, que pode ser, o perfeito é uma ação acabada, né? Que pode, enfim, a melhor tradução seria, o nosso perfeito seria esteve presente, já esteve presente. Pode ser que a ideia de já esteve presente continua presente, quer dizer, a parousia já aconteceu, a parousia já está entre nós, o Senhor já está entre nós. Talvez uma interpretação sacramental, talvez uma interpretação gnóstica, enfim, a ideia de que a parousia não vai acontecer, seja uma alternativa à da parousia iminente, ou a ideia de que não tem mais sentido a parousia para nós. Tudo isso se combate em nome de Paulo. Não, a parousia vai acontecer, ela não aconteceu ainda, mas não é para já, não se aflijam, e nem aconteceu. Mas é preciso antes, como diz o texto, que surja o ímpio. Aí 3 adjetivos importantes: o ímpio, o filho da perdição, o adversário. Me parece que é uma alusão ao culto ao imperador, mas que tipicamente é uma expressão apocalíptica, uma linguagem apocalíptica, muito próximo mesmo do nosso livro do Apocalipse, onde o culto ao imperador era razão para perseguição e condenação à morte. Então se trata de um cristianismo que está na iminência de ser perseguido, de ser combatido, e combatido por essa personagem que me parece ser muito alusão ao imperador, ou aqueles que o colocam como adversário da comunidade. Mas ainda não há exatamente uma perseguição iminente, porque o texto diz por 2 vezes, porque algo o retém. Algo, isso aparece no capítulo 2, verso 6, o verbo é kateken, tokatekon, que é
particípio neutro, então pode ser uma situação, alguma coisa, mas também no verso 7 já aparece rocatekon, que ainda que ainda o retém. A ideia de aqui pode ser também não só uma coisa, que aqui não é mais o neutro, mas o masculino, uma pessoa mesmo. Esse o que retém é controvertido para os analistas, porque pode ser uma coisa positiva, talvez o trabalho apostólico ainda precisa ser propagado antes que se manifeste o mal, e só assim, e só depois disso é que virá a parousia, é que vai acontecer a parousia, virá a parousia redundante. Ou pode ser uma coisa, uma expressão do maligno mesmo. O maligno ainda o retém para que ele atue com plenitude na hora certa, que dá uma ideia de que ainda não há uma perseguição total aos cristãos dessas comunidades paulinas, mas há uma crítica já inicial de que isso vai acontecer. Por enquanto não está acontecendo, portanto não se aflijam, a parousia ainda não vai chegar, ela está um pouco distante, é depois disso que ela vai acontecer. Então, por hora, é isso com relação a 2 Tessalonicenses. Creio que é uma análise mais detalhada, importante a ser feita. Próximo vídeo eu vou falar um pouco, uma introdução à carta aos Colossenses. Até mais.